O governador Geraldo Alckmin diz que não há nenhuma decisão sobre o rodízio de água em São Paulo. Alckmin se reuniu com a presidente Dilma Rousseff em Brasília para tratar de projetos voltados ao combate da crise hídrica. O governo paulista lançou hoje a licitação para as obras de transposição das águas do reservatório Jaguari para o Atibainha, uma das 6 represas do sistema Cantareira. O Jaguari faz parte da bacia do rio Paraíba do Sul, que fornece água ao estado do Rio. Os detalhes do projeto foram discutidos hoje pelo governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma Rousseff em Brasília. A obra, orçada em 830 milhões de reais, será financiada pelo PAC, com entrega prevista para 2016. O governador anunciou ainda outros projetos, como a construção de 2 barragens na região de Campinas e a construção de uma usina para tratar água de reuso. Alckmin rebateu as notícias sobre a data de início do rodízio. Em relação ao rodízio, não há uma decisão tomada. Esse é um tema que a Sabesp vem monitorando todo dia. Hoje, 936 cidades das regiões Sudeste e Nordeste estão em situação de emergência pela falta de água. Mas a estiagem também tem feito brotar ideias criativas. Em São Carlos, interior paulista, um projeto da Universidade Federal barateou o processo de dessalinização da água do mar. O sistema é inédito no país. Quando a gente aplica essa corrente elétrica, ela vai remover essa quantidade de sais que estão na solução, através de eletrodos de carvão ativado. Em São Paulo, essa empresa de aluguel de carros decidiu eliminar a água para lavar os veículos. Em um ano, com a lavagem a seco, a companhia economizou 44 milhões de litros de água. Ela cria uma camada protetora no carro, onde que ela permite que a poeira não grude tanto no carro, e isso aumenta a nossa vida útil do carro também e a impressão dos nossos clientes. 100% aprovada. Nesta agência de publicidade, os funcionários receberam o desafio de inventar novas formas para aproveitar a água. As melhores ideias vão ficar disponíveis na internet. Eu estou pensando em alguma coisa relacionada àquelas bombonas que as pessoas estão usando para armazenar água da máquina de lavar a louça. Algumas já estão funcionando na própria agência, como usar uma garrafa PET cheia no recipiente da descarga. A técnica diminui a vazão do vaso sanitário. No jardim, a mangueira foi substituída também pela garrafa PET, que funciona a conta-gotas. Como bom brasileiro, a gente está se adaptando e vai dar um jeitinho ali na hora do vamos ver, na hora que apertar mesmo, a gente vai acabar usando da criatividade para resolver o problema. Isso é o mais bacana disso tudo, né, Saldiva? Você instigar essa criatividade e governos se juntando para impulsionar obras para resolver essa questão hídrica, né? Bom, tudo na vida tem um lado bom, né? Menos o vinil de sertanejo universitário, né? Mas o lado bom é que a crise nos tira da zona de conforto e nos obriga a procurar soluções. Mas a frase do governador é muito sintomática. Não há ainda uma decisão, não há ainda uma... E essa falta de decisão e informação prejudica muito. Vai acabar a água e a gente tem que saber decidir o que vai ficar funcionando. Hospitais, nós temos como é que você, o que vai ser mantido prioritariamente? Qual que é o plano B? Como é que a gente vai controlar a qualidade da água que milhões de caminhões-pipa vão trazer para as cidades? Eu acho que é chegado o momento que essa estiagem aconteceu dentro de um período muito ruim, que é o período eleitoral. Dizem que a verdade é a primeira coisa que morre numa guerra, mas também na campanha política morre também. E a gente não sabe o que vai fazer perante um problema sério que afeta todo o Sudeste. Então, eu acho que é chegado o momento de você definir e dar... Porque as medidas que você tem que fazer de adaptação, tanto para a falta de eletricidade como para a falta de água, elas têm que ser consideradas, porque algumas coisas não podem parar durante esse período. Como é que vai funcionar isso? E a gente está totalmente a reboque. Eu trabalho num lugar que não pode parar por falta de água, por falta de eletricidade, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer num futuro muito próximo. Cortella. Eu espero que, na hora que se editou a matéria, que você tenha cortado a frase do governador, por conta da edição. Por uma razão, seria fora de senso que ele dissesse que não há uma decisão sobre o rodízio. Talvez ele fosse dizer, na sequência, não há decisão conclusiva sobre a data, não há uma decisão definitiva. E foi realmente isso que ele falou. Isso. Sabe por quê? Porque se ele disse
que não há uma decisão, isso assusta qualquer cidadão, imaginando que o governante ainda não tomou, né, quais são as alternativas possíveis. Por isso, eu imagino que ele deva, sim, ter clareza disso no cenário. Agora, tem uma outra coisa. Nós deixamos de prestar atenção nessa questão. O Saldiva lembrou, a campanha eleitoral trouxe isso como um fato até lateral. Nós ficamos nos comportando mais ou menos como quando a gente vai ao cinema ou ao teatro, em que se passa, antes do início do filme ou do espetáculo, aquele aviso em relação a onde estão as postes de incêndio, onde fica o hidrante. Ninguém presta atenção. Porque qual é a nossa lógica no Brasil? Não vai acontecer. Não vai acontecer. É uma visão mágica. Não é verdade. Essa crise estava anunciada, a gente não pode ter uma visão mágica. Agora mesmo, um dos entrevistados dizia, no Brasil a gente resolve. Não é assim, claro que resolve. Tem medidas, vai caminhar, mas nós deixamos de nos assustar. Nós achamos que, como se fala que Deus é brasileiro, as coisas iam acontecer. Não é verdade, a coisa é muito séria, nós vamos ter que decidir o que é prioridade, onde será usado e vamos ter que passar por essa circunstância. Já tem liminar na justiça de pessoas dizendo, eu quero a garantia da minha água. Aí que nós vamos ver a discussão em relação ao que é solidariedade também.